Bem-vindos ao Devocional Real. Hoje vamos nos conectar com Deus através da oração e da Sua Palavra. Prepare seu coração para este momento especial. Marcos 1:35. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Senhor, como Jesus nos ensinou pelo seu próprio exemplo, venho até Ti nas primeiras horas deste novo dia, antes que o mundo desperte com suas demandas e pressões, antes que minha mente se envolva com as preocupações terrenas. Venho buscar Tua face em oração, porque reconheço que sem Ti nada posso fazer, e que todo dia que não começa contigo é um dia que caminho em minhas próprias forças limitadas. Talvez você esteja constantemente cedendo à tentação de verificar o telefone primeiro, de se preocupar com os problemas antes mesmo de sair da cama, de permitir que a ansiedade tome conta dos primeiros pensamentos do dia. Mas hoje Deus está te chamando para uma nova rotina. Uma rotina que transforma não apenas suas manhãs, mas toda a sua vida espiritual. Pode ser que isso traga prazer por um tempo, essa correria matinal, essa sensação de estar produtivo desde cedo. Mas na verdade está roubando de você o que há de mais precioso: a comunhão íntima com o Criador do Universo, que deseja falar contigo pessoalmente. Salmos 5:3. De manhã, Senhor, escutas a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pai Celestial, confesso que muitas vezes tenho falhado em te buscar primeiro, permitindo que as urgências do mundo ocupem o lugar que deveria ser exclusivamente teu. E hoje reconheço que esta prática tem enfraquecido minha vida espiritual, tem me deixado vulnerável aos ataques do inimigo e tem impedido que eu experimente o poder sobrenatural que vem do teu trono de graça. Quantas vezes acordei correndo, preocupado com as tarefas do dia, esquecendo que tu és o dono do tempo e das circunstâncias. Quantas vezes permiti que o estresse e a pressa roubassem a paz que tu queres derramar sobre minha vida desde as primeiras horas da manhã. Confesso, Senhor, que tem havido dias em que meu coração estava tão endurecido pelas decepções, tão ferido pelas traições, tão cansado pelas lutas, que nem mesmo conseguia encontrar palavras para te buscar. Mas mesmo assim tu estavas ali, esperando pacientemente que eu voltasse para teus braços como um pai amoroso espera o filho pródigo retornar. Senhor, eu me rendo completamente a Ti nesta manhã. Entrego-te não apenas este dia que está começando, mas entrego-te meus planos, minhas expectativas, minhas preocupações e até mesmo meus sonhos. Porque sei que teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, e teus caminhos mais altos que os meus caminhos. E quando coloco minha vida inteiramente em tuas mãos, tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Entrego-te meus relacionamentos que estão feridos e precisam da tua cura. Entrego-te minhas finanças que muitas vezes me causam ansiedade e preocupação. Entrego-te minha saúde e a saúde dos meus entes queridos. Entrego-te meus filhos e netos, para que tu os guardes debaixo da sombra das tuas asas. Entrego-te meu trabalho, meu ministério, meus sonhos profissionais, para que tudo seja usado para a tua glória. Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Querido ouvinte, oro para que neste momento você sinta a presença poderosa do Espírito Santo envolvendo seu coração, quebrando toda a barreira que tem impedido você de experimentar a intimidade profunda com o Pai. Porque Deus não quer que você apenas ore mecanicamente, mas que entre no lugar santíssimo através do sangue de Jesus e experimente o amor transformador que só Ele pode dar. Eu declaro pela fé que este não é apenas mais um dia comum em sua vida, mas é um dia de novo começo. Um dia onde Deus vai abrir portas que homem algum pode fechar, onde Ele vai fazer fluir rios de água viva através de sua vida seca, onde Ele vai transformar seu coração de pedra em coração de carne e vai soprar fôlego de vida nova sobre seus sonhos que pareciam mortos. Talvez você tenha passado noites acordado,
preocupado com situações que parecem impossíveis de resolver. Talvez tenha chorado em silêncio porque sente que Deus não ouve suas orações. Mas eu quero profetizar sobre sua vida neste momento. Deus não apenas ouve, mas Ele já está trabalhando nos bastidores, preparando a resposta que vai surpreender você e glorificar o nome dEle. Talvez você tenha perdido a esperança em ver aquele familiar se converter. Talvez tenha desistido de sonhar com a restauração do seu casamento. Talvez tenha se conformado com a doença que o médico disse que não tem cura. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos também pode ressuscitar seus sonhos mortos. Também pode trazer vida onde só há morte. Também pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Compartilhe nos comentários como Deus tem agido em sua vida. Seu testemunho pode abençoar outros irmãos. Pai amado, peço que Tu abençoes cada pessoa que está ouvindo esta oração neste exato momento. Que Tu toques profundamente em seus corações e os desperte para a importância de buscar Tua face nas primeiras horas do dia, porque Tu prometeste em Tua palavra que aqueles que Te buscam de manhã Te acharão, e que aqueles que Te honram, Tu também os honrarás. Senhor, neste momento, eu sinto o Espírito Santo me direcionando a orar especificamente por aquela pessoa que está ouvindo e está passando por uma situação financeira muito difícil, que está com medo de perder a casa, que não sabe como vai pagar as contas do mês. Eu oro, Senhor, para que Tu abras as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a vida desta pessoa. Que Tu levantes pessoas para ajudar. Que Tu abras oportunidades de trabalho. Que Tu multipliques o pouco que ela tem, como fizeste com os pães e peixes. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, eu intercedo por cada família representada aqui. Peço que Tu quebres toda maldição hereditária, toda a fortaleza do inimigo que tem impedido o crescimento espiritual. E que Tu estabeleças um altar de adoração em cada lar, onde Teu nome seja exaltado, desde as primeiras horas até as últimas horas de cada dia. Eu oro pelos casamentos que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando a infidelidade, a falta de comunicação, a frieza espiritual, a incompatibilidade que o inimigo tem semeado, e declaro que o Deus que uniu não será separado pelo homem. Que Tu vais restaurar o amor, a paixão, a intimidade, o companheirismo, e que esses casamentos serão testemunhos vivos do Teu poder restaurador. Eu oro pelos filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor, pelos jovens que estão experimentando drogas, álcool, relacionamentos destrutivos, pelos adolescentes que estão confusos sobre sua identidade, pelos adultos jovens que estão tomando decisões erradas que podem marcar toda a sua vida. E eu declaro que Tu vais tocar no coração de cada um deles, que Tu vais enviar pessoas certas no momento certo para falar a palavra certa que vai despertá-los para a verdade. Eu oro pelos pais que choram pela salvação de seus filhos, que não dormem direito preocupados com o futuro de seus filhos, que sentem que falharam na educação. E eu quero dizer para esses pais que Deus não desistiu dos filhos deles, que Ele tem um plano perfeito para cada vida, que as orações deles não estão caindo no vazio, mas estão sendo guardadas como incenso diante do trono do Altíssimo. Eu oro pelos jovens que estão confusos sobre o propósito de suas vidas, que estão se formando na universidade, mas não sabem qual direção tomar, que estão pressionados pela sociedade a seguir caminhos que não foram preparados por Deus para eles. Eu oro para que Tu fales claramente ao coração deles, que Tu reveles os dons e talentos únicos que depositaste neles, que Tu os direcionas para as oportunidades certas, para os relacionamentos certos, para as decisões certas que vão determinar um futuro de sucesso e propósito. Eu oro pelas pessoas que estão enfrentando doenças e precisam do Teu toque de cura sobrenatural, pelos que receberam diagnósticos que trouxeram desespero e medo, pelos que estão fazendo tratamentos dolorosos, pelos que perderam a esperança de ver a cura. E eu declaro que Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que deu vista aos cegos, que fez o paralítico andar, que ressuscitou os mortos, e que se Tu o fizeste antes,
tu podes fazer de novo, porque tu não mudas, tua palavra não volta vazia, teu poder não diminuiu, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu oro especificamente pelos líderes de nossas nações, pelos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, juízes, para que tu toques em seus corações e os dirijas segundo tua vontade soberana, para que decisões sábias sejam tomadas em favor do povo, para que a corrupção seja exposta e combatida, para que a justiça e a paz sejam estabelecidas em nossa terra. Porque quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam o povo, geme. 1 Timóteo 2, versículo 1 a 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Senhor, eu também intercedo pela tua igreja ao redor do mundo, pelos pastores que pregam tua palavra com fidelidade, mesmo enfrentando perseguição, críticas, desânimo, falta de recursos, pelos que foram chamados para pastorear, mas às vezes sentem o peso da responsabilidade e precisam de encorajamento, pelos seminaristas que estão se preparando para o ministério e precisam da tua direção e provisão. Eu oro pelos missionários que levam o Evangelho até os confins da terra, que deixaram suas famílias, seus países, suas culturas para obedecer ao ID de Jesus, pelos que trabalham em países fechados ao Evangelho e correm risco de vida diariamente, pelos que aprendem idiomas difíceis para poder comunicar o amor de Cristo, pelos que enfrentam doenças tropicais, falta de recursos, solidão, desânimo. Eu oro pelos irmãos que sofrem por causa da fé em países onde o cristianismo é proibido, pelos que estão presos injustamente por pregarem o Evangelho, pelos que tiveram suas casas queimadas, suas famílias ameaçadas, seus negócios destruídos por causa do nome de Jesus. E eu declaro que o sangue desses mártires não é derramado em vão, mas é semente preciosa que germinará e produzirá uma grande colheita de almas para o reino. Eu oro pelos novos convertidos que precisam de discipulado e crescimento espiritual, que estão enfrentando a pressão da família que não entende a conversão, dos amigos que zombam da fé, dos colegas de trabalho que fazem piadas sobre a religião. Eu oro para que tu levantes mentores espirituais para acompanhá-los, igrejas saudáveis para congregarem, estudos bíblicos para se fortalecerem na fé. Eu oro por todos nós que já conhecemos a Ti, mas precisamos de avivamento constante em nossos corações, que às vezes nos acomodamos na rotina espiritual, que perdemos o primeiro amor, que nos tornamos mornos na fé, que precisamos de um novo Pentecostes em nossas vidas para voltarmos a arder no Espírito. Se Deus te trouxe até aqui neste momento, não foi por acaso. Deixe seu amém nos comentários para que ele saiba que você está recebendo esta oração com fé. Senhor Jesus, eu declaro guerra contra toda força demoníaca que tem tentado roubar, matar e destruir os propósitos divinos na vida de cada pessoa que está ouvindo. Eu ordeno que todo espírito de desânimo, toda depressão, toda ansiedade e todo medo se afastem agora mesmo em nome poderoso de Jesus Cristo. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E tua palavra declara que fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão. Eu quebro toda a cadeia espiritual que tem mantido as pessoas presas em vícios destruidores como álcool, drogas, pornografia, jogos, compras compulsivas, relacionamentos tóxicos que drenam a vida espiritual, padrões de pensamento negativos que impedem a fé de fluir, traumas do passado que mantêm as pessoas prisioneiras de dores que já deveriam ter sido curadas, maldições familiares que passam de geração em geração como depressão, suicídio, divórcio, pobreza, doenças hereditárias, e declaro que pelo poder do sangue de Jesus, toda pessoa tem o direito de andar em liberdade plena, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Eu ordeno que todo espírito de morte que tem rondado famílias se afaste agora, que todo espírito de enfermidade que tem atacado corpos se quebre pelo poder do nome de Jesus.
Que todo espírito de ruína financeira que tem destruído negócios e empregos seja amarrado e expulso. Que todo espírito de divisão que tem separado famílias, casamentos, igrejas, amizades, seja quebrado pela unção do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai Celestial, eu te agradeço porque mesmo quando eu era teu inimigo, rebelde, distante, fechado ao teu amor, tu me amaste com amor eterno e não desististe de mim. Eu te agradeço porque quando eu estava perdido em meus pecados, afundado na lama da iniquidade, tu enviaste Jesus para me buscar e me salvar como o bom pastor que busca a ovelha perdida. Eu te agradeço porque cada manhã são novas as tuas misericórdias, porque não acordo condenado pelos erros de ontem, mas acordo perdoado e com nova oportunidade de acertar. Porque tua fidelidade nunca falha mesmo quando eu falho contigo constantemente. Porque tua paciência comigo nunca se esgota mesmo quando eu te decepciono repetidas vezes. Obrigado porque tu me conheces pelo nome, porque antes mesmo de eu nascer tu já tinhas planos para a minha vida, porque sabes quantos cabelos eu tenho na cabeada, e porque cada um deles é numerado por ti, porque te importas com cada detalhe da minha vida, desde as questões mais simples como o que vou vestir hoje, até os desafios mais complexos que enfrento no trabalho, nos relacionamentos, no ministério. Obrigado por cada respiração que me dás gratuitamente, por cada batimento do meu coração que sustenta minha vida segundo a segundo, por cada amanhecer que me permite ver mais um dia, por cada anoitecer que me dá descanso reparador, por cada oportunidade de recomeçar quando erro, por cada pessoa que colocaste no meu caminho para me abençoar, seja através de uma palavra de encorajamento, um gesto de carinho, uma ajuda prática, uma oração em meu favor. Obrigado por cada prova que permitiste em minha vida para me fortalecer espiritualmente e me aproximar mais de ti, porque sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por cada porta que fechaste porque não era o melhor para mim, por cada caminho que me impediste de seguir, porque tu tinhas algo melhor preparado. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Te agradeço pelos momentos em que senti tua presença de forma tão real, que meu coração se encheu de alegria indizível e cheia de glória. Pelos momentos de adoração em que foi como se o céu descesse à terra. Pelos momentos em que choraste comigo quando eu chorava e me consolaste com teu amor incomparável. Pelos momentos em que me carregaste no colo, quando eu não tinha mais forças para caminhar e pensei que ia desistir de tudo. Pelos momentos em que me disciplinaste com amor, porque me amas demais para me deixar continuar no erro que poderia me destruir. Senhor, eu faço um compromisso sagrado contigo nesta manhã que está nascendo. Prometo solenemente que vou te buscar em oração todos os dias, nas primeiras horas, antes que qualquer outra atividade tome minha atenção, antes de verificar mensagens, antes de pensar nos problemas, antes de me preocupar com as tarefas do dia, porque entendo que este é o segredo para uma vida vitoriosa. Este é o fundamento para uma fé inabalável. E esta é a chave que abre as janelas do céu sobre minha vida para receber todas as bênçãos que tu tens preparado. Eu me comprometo a não apenas orar por mim mesmo e meus interesses pessoais, mas a interceder pelos outros como Jesus intercede por nós, a ser um intercessor na brecha, um instrumento de tuas mãos para levar esperança aos desesperançados, cura aos enfermos tanto física quanto emocional, salvação aos perdidos que ainda não conhecem o amor de Cristo, libertação aos cativos que estão presos em vícios e pecados que destroem suas vidas. Comprometo-me a viver de uma forma que honre teu santo nome em todos os lugares onde eu for, a falar palavras que edificam e não destroem, palavras que trazem vida e não morte, palavras que abençoam e não amaldiçoam, a ter atitudes que reflitam o caráter manso e humilde de Cristo,
a perdoar como tu me perdoaste mesmo quando não mereço perdão, a amar como tu me amaste incondicionalmente, a servir como Jesus serviu quando esteve aqui na terra, preferindo os outros a mim mesmo. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, use-me como instrumento de transformação no meu trabalho, sendo exemplo de integridade, honestidade, dedicação, para que meus colegas vejam a diferença que Cristo faz na vida de uma pessoa. Na minha família, sendo exemplo de amor, paciência, perdão, compreensão, para que meus filhos queiram seguir o mesmo caminho de fé. Na minha comunidade, sendo sal da terra e luz do mundo, para que onde quer que eu vá, as pessoas possam sentir o aroma de Cristo através da minha vida. Possam ver uma diferença sobrenatural que só pode vir de Ti. Possam ser atraídas ao Evangelho através do meu testemunho prático de fé transformada. Pai, eu profetizo pelo Espírito Santo sobre cada vida que está sendo tocada por esta oração neste momento. Declaro que dias de glória extraordinária estão chegando sobre vocês, que a segunda parte de suas vidas será infinitamente melhor que a primeira, que Deus está preparando algo tão grandioso, tão sobrenatural, tão além da imaginação humana que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração humano jamais imaginou o que Ele tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Eu declaro que portas de oportunidade que estavam fechadas há anos vão se abrir sobrenaturalmente, que relacionamentos que pareciam impossíveis de serem restaurados serão curados de forma milagrosa, que a saúde que foi perdida será recuperada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que a prosperidade financeira chegará de forma inesperada através de fontes que vocês nem imaginam, que a paz que foi roubada voltará a reinar nos lares, transformando o ambiente familiar, que os filhos que se afastaram retornarão à casa do Pai arrependidos e transformados, que os casamentos que estavam à beira do divórcio serão curados e fortalecidos pelo amor de Cristo, que negócios prósperos e abençoados serão estabelecidos para a glória de Deus, que ministérios poderosos serão levantados para expandir o reino dos céus, e que o nome bendito de Jesus será glorificado através de cada testemunho de vitória que vocês darão. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Declaro profeticamente que mesmo onde parece que não há esperança alguma, Deus fará brotar esperança como flor no deserto, mesmo onde parece que não há saída, e vocês estão encurralados pelas circunstâncias. Deus abrirá caminhos onde não há caminho, fará estrada no deserto e rios no lugar seco, mesmo onde parece que tudo secou espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Deus fará jorrar rios de águas vivas que transformarão toda a paisagem de suas vidas. Senhor, Tu sabes melhor do que ninguém que não precisamos carregar sozinhos os pesados fardos desta vida, porque em Cristo Jesus há águas tranquilas para nossa alma sedenta e cansada. Há descanso verdadeiro para nosso coração, que está sobrecarregado pelas lutas constantes. Há paz que excede todo o entendimento humano para nossa mente perturbada pelas preocupações e ansiedades. E há esperança viva e eterna para nossos sonhos, que pareciam ter morrido e sido enterrados pelas decepções da vida. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu oro fervorosamente para que cada pessoa que está ouvindo esta oração compreenda em seu coração que o amor infinito de Deus por elas não depende absolutamente de seu desempenho religioso ou moral, não depende de suas obras, por mais nobres que sejam, não depende de sua perfeição espiritual ou comportamental, mas é um amor totalmente incondicional, eterno como o próprio Deus e imutável como sua natureza divina.
Um amor que foi demonstrado da forma mais clara possível na cruz do Calvário, quando Jesus deu voluntariamente sua vida preciosa e sem pecado em nosso lugar para pagar o preço de nossos pecados. Este amor maravilhoso não diminui quando falhamos moralmente, não se afasta quando pecamos contra Deus, não desiste de nós quando nós desistimos de nós mesmos, não se cansa quando somos repetitivos em nossos erros, mas permanece constante e inabalável como as montanhas antigas, profundo e misterioso como o oceano, alto e infinito como os céus. Porque Deus não é homem para que minta ou engane, nem filho do homem para que se arrependa de suas promessas. Romanos 8:38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pai amado e misericordioso, que esta oração não seja apenas palavras bonitas que passam pelos ouvidos, sem causar impacto real, mas que seja como semente incorruptível da palavra, plantada em terra fértil e preparada pelo Espírito Santo, que germine pelo poder da fé, cresça pela ação da graça e produza frutos abundantes e permanentes de transformação genuína, de intimidade cada vez mais profunda contigo, de poder sobrenatural manifestado na vida prática e cotidiana e de testemunho poderoso e convincente que aponte outros para ti, porque tu és o único Deus verdadeiro e vivo, o único Salvador da humanidade, o único que pode dar vida abundante aqui na terra e vida eterna na glória celestial. E em nenhum outro há salvação, pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus Cristo, que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que cada novo amanhecer que Tu nos concedes seja uma oportunidade renovada e preciosa de experimentar Teu amor inalterável, Tua graça suficiente, Teu poder ilimitado e Tua fidelidade inabalável de forma ainda mais profunda, íntima e transformadora. Amém e amém. Deixe nos comentários seus pedidos de oração. Vamos orar juntos como uma família em Cristo. Se esta oração tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal para receber mais conteúdo que vai fortalecer sua fé. Que Deus abençoe sua vida.